Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojo Relógios para mais um unboxing e review, trazendo hoje para vocês pela primeira vez um relógio da Jaquet Droz, uma das relojoarias mais antigas, tá? E com enorme prestígio na relojoaria, tá? Com grandes contribuições, inclusive faz parte da altíssima relojoaria. E por ser o primeiro relógio que eu trago da marca, agora no início do vídeo, vamos juntos aprendermos, né, sobre ela e também algumas curiosidades. Beleza? Então não pule o vídeo, acompanhe junto comigo, vamos juntos conhecer sobre a Jaquet Droz. Beleza? Então é isso, mas antes, né, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like. Muito obrigado de coração, meu amigo, e vamos lá, o nosso unboxing. A caixa é bem pesada, bem grande. Deixa eu tirar aqui com cuidado. Uma das marcas mais antigas do mundo, tá, pessoal? Uma relojoaria. Ó, aqui ela tem até como se fosse uma carteira aqui, com a sua documentação. Certificado de garantia. Muito chique, tá, pessoal? Até essa flanela aqui, parece que é de veludo. Olha a caixa como é linda, toda de madeira, muito bem construída. Ó, assinada ali também, Jaquet Droz. E, meus amigos, impressiona. Esses relógios da altíssima relojoaria sempre impressionam, tá, pessoal? E não é... Muitas pessoas podem estranhar, Rafael, mas nunca ouvi falar. Pessoal, a altíssima relojoaria às vezes é diferente de relógios com muito marketing e comércio, né? Então, enfim, conversaremos mais disso em breve. Eu só vou ajustar aqui os ponteiros da vida do relógio, limpar aqui e já volto. Pronto, meus amigos. Olha que joia primorosa da Jaquet Droz. Só trazer aqui mais para perto e vamos juntos conhecer sobre a marca. Pessoal, a Jaquet Droz, tá? Ela é uma das marcas de maior importância histórica da alta relojoaria suíça, embora hoje seja bem mais exclusiva e menos conhecida, né, pelo grande público do que Rolex, Omega, né, Patek Philippe, entre outras. A história da marca começa em 1738, quando Pierre Jaquet Droz, nascido em La Chaux-de-Fonds, inicia sua atividade como relojoeiro. Ele ficou famoso não apenas pela fabricação de relógios extremamente sofisticados, mas principalmente pela combinação de relojoaria, mecânica, arte e autômatos. O seu grande legado, pessoal, está nos extraordinários autômatos do século XVIII. Pierre Jaquet Droz, seu filho Henry Louis e Jean-Frédéric Lescaut desenvolveram máquinas mecânicas capazes de reproduzir ações humanas. Entre as mais famosas estão o The Writer, The Draughtsman e The Musician, apresentados em 1774. O Writer, por exemplo, é frequentemente lembrado como um ancestral conceitual dos computadores programáveis. Seu mecanismo podia ser configurado para escrever diferentes textos. A pergunta é: por que a Jaquet Droz é importante? Na relojoaria, a marca ajudou a demonstrar muito cedo que um relógio poderia ser mais do que um instrumento para medir o tempo. Poderia ser simultaneamente uma obra de engenharia mecânica e uma obra de arte. Essa filosofia permanece como sua principal característica. A Jaquet Droz tornou-se particularmente conhecida por alguns pontos, pessoal. O primeiro, Grande Seconde, provavelmente o desenho mais emblemático da marca, inspirado em um relógio de bolso criado por Pierre Jaquet Droz em 1784. Os dois mostradores sobrepostos formam visualmente o número 8, né? Que se tornou praticamente uma assinatura estética da casa, e o 8 também relacionado ao infinito, pessoal. Como vocês veem, exatamente este modelo, tá? Da junção desse primeiro submostrador com o de baixo, nós vemos que esse forma o número 8, isso que eu falo, característico da marca, o modelo mais icônico, mais marcante, né? Esse Grande Seconde, e Grande Seconde porque
o marcador de segundos é bem, né, é grande. Então estamos, né, com ele em mãos, um dos relógios mais lendários aí da Jaquet Droz. Também é importante pelos autômatos mecânicos, tá? Pássaros, flores e outras figuras que ganham movimento por meio de mecanismos extremamente complexos. Eu não sei se vocês já viram, pessoal, mas se vocês pesquisarem agora no YouTube, vocês vão ver que de fato é impressionante esses autômatos, como a Jaquet Droz é importante nessa criação, sabe, nessa arte de pássaros, flores, outras figuras, né, que ganham movimento, inclusive dentro dos mostradores de relógios, tá? Eles colocaram isso. Também pelo Matière d'Art, que é a esmaltação Grand Faux, eu não sei se eu estou falando certo, tá? Me perdoe se eu estiver pronunciando errado, que é pintura em miniatura e produção também extremamente limitadas, tá? Sobretudo na fase contemporânea, atual da marca, com forte concentração em peças únicas e encomendas personalizadas. E mostradores artísticos, que foi o que eu mencionei, tá? Alguns utilizam minerais, pedras ornamentais e técnicas artesanais que fazem com que praticamente não existam dois exemplares exatamente iguais. Um detalhe histórico muito interessante é que a marca também foi, né, uma das grandes pioneiras da internacionalização da relojoaria suíça. Tá? Isso ainda no século XVIII. Tá? Seus relógios e autômatos chegaram às cortes europeias e principalmente ao mercado chinês, né? Então eles tinham, a família estabeleceu relações comerciais com Pequim e a corte imperial chinesa, algo extraordinário para uma manufatura suíça daquela época. Agora entramos na era moderna, pessoal, e a marca, a Jaquet Droz, né, ela acabou desaparecendo como manufatura independente durante parte da sua trajetória e foi posteriormente revitalizada. Em 2000, ela foi adquirida pela Swatch Group, né, conglomerado que a gente já conhece, né, também. Nesse conglomerado tem a Breguet, tem a Blancpain, tem a Omega, tem a Longines, enfim, entre inúmeras outras, né, marcas. E hoje a Jaquet Droz ocupa uma posição bastante peculiar, né, dentro da alta relojoaria, que ao invés de tentar competir por volume, ela concentra-se ainda mais em peças excepcionais, personalizadas e de altíssimo artesanato, tá? Então, isso que eu falo, essas peças aqui, pessoal, são peças, né, produzidas um pouco anteriormente pela Jaquet Droz, ainda com essa filosofia do Grand Seconde, que é uma característica marcante, né? Então, é isso, pessoal, um pouquinho da história da marca, uma das primeiras marcas de relógio, né? Peça de 1738, na verdade, né? Então, assim, antiguíssima. E é isso aí. Então, agora vamos conhecer esta peça em questão. Esta aqui, meus amigos, trata-se do Jaquet Droz Grand Seconde SW, relógio automático, tá? A referência dele é o J029030-440. Nós iniciamos pela pulseira de borracha, com a assinatura Jaquet Droz, pulseira preta. Tem detalhezinhos aqui, ó, como se fossem recortes aqui nas laterais. O outro lado aqui para vocês. Com este fecho, pessoal, nossa, como é grande e é bonito esse fecho da Jaquet Droz. Abertura pelos dois botões laterais aqui, tá, pessoal? Inclusive até os botões, ó, vamos ver aqui, ó, os botões, ó como são bonitos. Tudo nesse relógio, pessoal, é mais artesanal, tudo é delicado. Ó, aqui. Polimento vai ser sempre primoroso, encaixe, design, riqueza de detalhes, né, e de construção. Olha que lindo esse fecho. Calma aí que já voltamos para ver o mostrador. Então, sensacional qualidade desse fecho. Agora a parte interna aqui também, ó, Jaquet Droz, assinada. Pinos convencionais, pulseira essa com 24 milímetros de largura, tá? Então 24 o tamanho, né? Partimos agora para a caixa. Este relógio possui 45 milímetros de caixa sem a coroa. Pessoal, não é um relógio pequeno, tá? Ele aparenta menor no pulso, ainda que as garras também sejam pronunciadas. Eu não sei como que o relógio faz isso. Ele aparenta ser menor, mas não é um relógio pequeno, tá? Então vamos lá, para as nossas medições. Ele tem, né, como mencionado, 45 de caixa sem a coroa.
E como ele tem esse lado aqui pronunciado também, eu vou pegar daqui a aqui. E ele vai ter o seu 52.3. E o garra dele, o lug to lug. Acho que é até mais fácil medir aqui, assim, ó. Espera aí, pessoal. Falhou. Aí. Ó, 53.5, vai arredondando para cima. Eu achei que seria mais, inclusive. E é um relógio com, deixa eu ver, 11.93 milímetros de espessura. Olha também a construção da caixa. Deixa eu ampliar aqui para nós vermos. Toda de aço inoxidável, com muitos vincos, né, ângulos diferentes. Quero tentar tirar aqui para não pegar reflexo. Ó, aqui a gente consegue sem tanto reflexo. É porque é muito brilho, pessoal. Isso aqui parece um espelho de tanto brilho. Então, muito bonita. A coroa também muito bonita. Tem esse detalhe preto que ajuda a colar mais no dedo para fazer os ajustes. Há uma mescla de aço polido com aço escovado, pulseira parafusada. Vamos dar uma outra geral aqui. Perdoe as marcas de digital. Maravilhoso, pessoal. Já aproximo de novo, mas agora partimos para o bezel, pessoal. O bezel dele é de cerâmica preto, tá? Então essa parte preta aí frontal é de cerâmica. Tem esses detalhes de design aqui também. É próximo à coroa, né? Mas nos dois lados. Inclusive passa também aqui, ó, horizontal, este detalhe em aço no mostrador. E agora sim, deixa eu ampliar para vermos. Olha o 8. Já sujou aqui de digital, pessoal. Deixa eu só limpar aqui, peraí. Pronto. Esse mostrador aqui até ele parece ser laqueado, tá? Tem bastante, ele é mais brilhoso assim, mas ao mesmo tempo mais opaco, muito bonito. O 8 dos submostradores. Manufacture de Suisse, escrito ali às 9 horas. Continuando, meus amigos, cristal de safira. Ele tem esses dois submostradores, né? Aqui em cima, pessoal, vocês veem as horas. E embaixo o grande segundo, né? Ponteiro grande aí de segundos. Inclusive é muito charmoso, que eu falei, eu acho é muito charmoso esse relógio. Acho muito acertado esse design. E essa versão SW, pessoal, é a versão Sport, tá? Eles têm a versão normal, grande second. Essa aqui é a SW, que ela puxa um pouquinho mais para o Sport, tem a pulseira de borracha. Ele é no date, relógio resistente a 50 metros de profundidade. E ele possui a coroa rosqueada, tá? Ainda que seja 50, mas ele possui a coroa rosqueada. E, meus amigos, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Não. Estamos falando de um relógio automático, cujo mecanismo é o Swissmade Jacques Droz Manufacture calibre 2663A-S, mecanismo esse com 30 joias, 30 rubis, 68 horas de reserva de marcha. E o rotor dele, pessoal, é de ouro branco, 18 quilates, tá? E todo o acabamento de rutênio. Então, como veremos agora, olha que lindo esse mecanismo. Olha toda a construção desse caseback, como é também bonito. E rotor de ouro branco, 18 quilates e acabamento em rutênio.
Lindíssimo caseback. E pessoal, confesso que eu não sei se o relógio tem luminoso, então só um segundinho e já confirmo para vocês. Achei que não teria, pessoal, mas tem sim. Olha só, diferente inclusive, né? O ponteiro dos segundos é inteiriço. Também tem os ponteiros de hora e minutos. E os 5, o 6 e o 7 ali também são iluminados. Muito interessante. Deixa eu jogar aqui, ó, uma iluminação lateral para vocês verem. E já voltamos para vê-lo no pulso. Vamos lá então, meus amigos, ver como que essa joia fica no pulso. Primeiro relógio da Jack Droz que gravamos, então está aparecendo aqui para vocês algum outro relógio também muito antigos na relojoaria mundial, tá? E vamos lá então. Pessoal, como eu mencionei, para um relógio com as dimensões que você vê em números, né? Eu acharia que ele ficaria muito maior no pulso. Não é um relógio pequeno, mas ele não aparenta ter as dimensões . E lembrando também, né, que essa aqui é a versão Sport, então, por ser um relógio Sport, eu acho que a gente se permite, às vezes, um relógio um pouco maior, né? Não que não sirva para um social também. Podendo, trocando essa de borracha aqui por uma de couro, esse relógio deve ficar sensacional. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrando que o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja. Usem seus relógios sem moderação, com muita saúde. Um grande abraço a todos os amantes da relojoaria e fiquem com Deus.